Olá, boa noite. O A Notícia debate hoje a pandemia do coronavírus. O Brasil está no começo da curva de casos da doença, uma curva que pode subir rapidamente. Para tentar conter a explosão de casos e a pressão sobre o SUS, o Ministério da Saúde e governos estaduais impuseram uma série de restrições que limitam a circulação de pessoas. Vamos debater a eficácia dessas medidas e o impacto do coronavírus no dia a dia da população mundial com o diretor da Divisão Médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Dr. Halcyon Teixeira, e o pneumologista e médico assistente do Pronto-Socorro da Santa Casa de São Paulo, Dr. Silvio Luiz Cardenuto. Sejam muito bem-vindos. Obrigada a vocês por atenderem o nosso convite, porque eu sei que a agenda está especialmente cheia. Acho que vocês não tem muita gente de home office, mas vocês certamente estão trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol, nos pronto-socorros, na área de pesquisa, de atendimento às pessoas. Eu queria começar, doutor Silvio, com o senhor, perguntando o seguinte: a população brasileira e de outros lugares do mundo basicamente se divide entre dois grupos. O primeiro grupo que segue as recomendações das autoridades, dos governos locais, de evitar a circulação, de se manter em casa, de fazer o home office, né, o trabalho em casa, e uma outra parte que ainda vem testando os limites dessas restrições, porque acredita que se trata de uma gripe com baixa letalidade, relativamente baixa letalidade, que é uma certa histeria, um exagero. Eu queria perguntar ao senhor por que essa doença, apesar de uma letalidade relativamente baixa, é tão grave, é tão séria e requer medidas tão extremas das autoridades? Bem, primeiro, obrigado pelo convite. E, em primeiro lugar, eu acho que as medidas que estão sendo tomadas são principalmente baseadas no histórico dessa doença, da maneira como ela se apresentou em outras localidades. A maneira como ela evoluiu na China, em especial na Itália, lá na Europa, ela é extremamente preocupante, sim. A letalidade, dependendo da faixa etária, se pegar a faixa etária mais velha, chega a 15%, o que, no nosso modo de entender, é uma letalidade acima de 80 anos, muito alta. Esse tipo de situação, a gente vai ter muito o que aprender nas próximas semanas, nos próximos meses, porque, de fato, ela vai mexer com o dia a dia de toda a população, vai mexer com o dia a dia de todos nós. Nós sabemos medidas que a gente tem que tomar agora, mas nós ainda não temos exatamente a noção de que até quando nós vamos ter que tomar essas medidas. É diferente, por exemplo, se você pega uma doença que você sabe que ela tem um curso de uma semana e resolveu, acabou. Nós estamos aprendendo muito com o Covid. E, diante dessa situação, a população às vezes espera da gente respostas que a gente não tem como dar de pronto, imediatamente. Isso leva, às vezes, a desacreditar na informação. Então, algumas pessoas acham que, de fato, é bobagem, que não precisa se cuidar, coisa e tal. Mas, quando a gente se depara com a situação como a que ocorreu na Itália, por exemplo, onde a hora que abriram os olhos já estava uma situação quase que incontrolável, ou até incontrolável, mesmo com hospitais superlotados, UTIs superlotadas, nós, de forma nenhuma, desejamos isso aqui para nós. Vamos tomar todos os cuidados para que isso não ocorra aqui com a gente. Todas as medidas de precaução. Dr. Halcyon, essa gripe, o novo coronavírus, a gente já enfrentou algumas epidemias de gripes, não sei se dá para usar a palavra parecidas, mas recentemente a gente teve a SARS, aí depois você tem a H1N1, são gripes que matam também, né? Influenza A. Por que nesse caso do Covid-19 é mais grave e requer medidas mais radicais, draconianas até? Na verdade, se a gente for comparar o coronavírus atual, né, esse Covid, que é com a SARS e a MERS, que também eram coronavírus, né, a princípio, os outros até a letalidade são maiores. A gente precisa ver realmente o que vai acontecer, porque, novamente, nós estamos aí com menos de 3 meses ainda da doença no mundo, do aparecimento e da descoberta do vírus. Então, assim, a gente tem ainda poucos dados para ver, mas, a princípio, a letalidade é menor. O que acontece é que todo mundo é suscetível a princípio, então, assim, diferente das outras epidemias que foram contidas ali, uma letalidade maior, mas que conseguiram ser contidas,
esse vírus Elas não se tornaram pandemias, elas não se espalharam com tanta rapidez, então, a tanta SARS velocidade. em 2002 conseguiu ser contida na China e a MERS em 2012 e 2013 conseguiu ser contida ali no Oriente Médio. Desta vez, com esse coronavírus aí, com SARS-CoV agora, 2019, eles acham que não, que a gente está vendo realmente, o vírus está se espalhando muito, se comportando como vírus respiratório, tal como influenza. Então, na verdade, a gente tem várias pessoas, todo mundo que nunca entrou em contato com o vírus, então somos todos suscetíveis à doença. E o que acontece é que se o vírus começar a circular fortemente numa mesma região, somente em locais com uma alta densidade populacional, como a cidade de São Paulo, por exemplo, né, e de uma vez só, num curto espaço de tempo, você vai ter muita gente doente ao mesmo tempo. Isso há uma sobrecarga enorme do serviço de saúde, então você acaba exaurindo o serviço de saúde. Então, por isso que a ideia atual é que o vírus realmente vai circular, mas que com as medidas restritivas e com a preparação de novos leitos, porque a gente precisa falar também da assistência e não só das medidas não farmacológicas, que é isso da restrição que ainda as pessoas não entenderam direito o que está se falando, para a gente fazer o que tem se falado e as pessoas estão lendo, que é o achatamento da curva, que é isso, é tentar diminuir tudo que vem de uma vez, como se fosse uma onda, diminuir para que os casos vão acontecendo, mas que eles se espalhem mais ao longo dos meses, para que o serviço de saúde dê conta dessa resposta. Senão, realmente, isso vai ser muito preocupante. Não tem esse pico, né, doutor Silvio? A gente está prestes a entrar no olho do furacão. O que a gente pode esperar para as próximas semanas em termos de explosão de casos? Então, se não tivessem sido tomadas as medidas de contenção, esperaria-se um número extremamente alto de pacientes suscetíveis a precisar de cuidados de emergência, de UTI, etc. Como o doutor Alcione já falou, eu espero que as medidas de contenção a gente consiga frear um pouco isso daí. Então, de um modo geral, vários organismos de saúde, vários hospitais estão se preparando para receber. Nós esperamos o menor número possível de pacientes, mas estamos nos preparando para receber. Do ponto de vista técnico, já tem uma série de medidas bem determinadas. Então, um paciente que chega já com um quadro caminhando para uma síndrome respiratória aguda grave, é um paciente que tem que ser entubado mais precocemente, ser transportado para a UTI mais precocemente. Nós já temos um número maior de informações do que se tinha no início da epidemia, ainda lá na China. Então, já tem algumas informações técnicas que nós estamos nos preparando e nos organizando para enfrentar na Santa Casa, essa por exemplo, o que foi feito? Como foi reestruturado o pronto-socorro para receber os casos de Covid-19? Então, foi feito e continua sendo feito, além das medidas normais que o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde já preconiza em termos de diagnóstico. Nós estamos isolando uma área, separando alguns leitos dentro da nossa possibilidade, mas isso é evidente que não dá para uma instituição sozinha segurar toda uma epidemia desse vulto. Nós temos informações do Hospital das Clínicas, o Hospital Emílio Ribas, são várias instituições que estão muito preocupadas e estão tomando as providências necessárias em termos principalmente de preparação de leitos, de criar fluxo específico para o paciente que chegue no serviço de emergência com suspeita do coronavírus, ou Covid, como queira chamar, então criar fluxos específicos e já estar preparado para determinadas providências técnicas, médicas, sejam tomadas imediatamente, o mais rápido possível mesmo. Hoje há uma superocupação desses leitos? Qual a taxa de ocupação desses leitos de UTI, por exemplo? Porque há uma preocupação em relação a isso, né? Normalmente a taxa no Brasil já é uma taxa de ocupação alta. Se a gente for ver, por isso que os serviços precisam se estruturar e novos leitos estão sendo decididos na abertura de novos leitos. Que se a gente for hoje olhar os serviços, a gente já tem aí uma taxa de ocupação dos leitos de UTI muito alta, com pacientes aguardando em fila para entrar nesses leitos. Então, o que acontece é que assim, a gente vai ter que entender que a gente vai manter o que a gente já tem hoje e vai chegar mais casos. Por isso, a importância de que se tem de abertura
rápida de novos leitos. Isso, é possível fazer isso? Em quanto tempo você faz isso? Não é porque o Ministério da Saúde já vem liberando verbas, aí hoje mesmo, não sei, a gente está gravando essa entrevista na segunda-feira, terça, pode ser que tenha novidade, mas eu digo, hoje, por exemplo, já foram anunciados 400 milhões, pouco mais de 400 milhões de reais a serem divididos entre os estados da federação proporcionalmente à população. Na verdade, o que a gente soube sexta-feira, a gente participa como o Instituto Emílio Ribas do Comitê de Urgência ali, e Organização do Coronavírus do Estado. Então, o que foi nos passado na sexta, né, na última reunião com o Mandetta, o governador e o Dr. Davi Wippe, que está coordenando esse grupo junto com o secretário da Saúde, o credenciamento neste momento de vários leitos que estavam fechados, né, que ainda não se tinha o RH ou o credenciamento, que precisa ter um credenciamento para vir o repasse do Ministério da Saúde deste valor. Então, é o credenciamento imediato de todos os leitos que têm o potencial de ser aberto a curto prazo, assim como também estrutura, né, de equipamentos, que a gente não abre leitos sem uma cama, um respirador. No caso do Emílio Ribas, significa quanto? Quantos novos leitos? Emílio Ribas estamos abrindo mais 20 leitos de UTI. Hoje, né? São quantos? Hoje nós estamos com 12, vamos para 30 numa área que está pronta lá também. Então vocês vão dobrar. Vamos mais que dobrar a capacidade de leitos, vamos abrir talvez uma unidade intermediária que chama SEMI, quer dizer, vamos abrir e, se preciso, vamos transformar o prédio inteiro no tratamento de coronavírus, para os casos de enfermaria ou quando você precisa rodar o leito de UTI também. Dá para fazer essa readequação de forma rápida? O Estado já fez esse levantamento de alguns hospitais em algumas regiões. O Emílio Ribas está elencado ali como um deles, como um hospital de referência para o coronavírus. Então, a ideia é que agora, neste momento que já está havendo uma demanda maior por casos, os casos estão aparecendo já, infelizmente, mas que a gente sabia que ia chegar, a ideia é ir transformando já paulatinamente, mas num ritmo um pouco mais acelerado, todo o hospital aí para o tratamento de coronavírus, assim como a abertura de novos leitos. Então, vai ser necessário contratações de RH, vai ser necessário equipamentos, vai ser necessário o credenciamento de leitos. E isso não foi passado de uma forma positiva, que haverá tanto dinheiro, recursos da União e do Estado para esse investimento, que é necessário. E, doutor Silvio, no caso da Santa Casa, quantos leitos de UTI tem hoje e qual o espaço para abrir novos leitos? Então, mais do que dizer para você exatamente quantos leitos tem, que isso é uma informação da diretoria técnica, eu não vou saber te precisar. O que eu posso te assegurar é assim, que além de termos já destinado alguns leitos, eu não sei exatamente o número ainda, porque ainda não começaram a chegar pacientes em situação de emergência lá, mas mais do que isso, além de se programar, de reservar alguns leitos para isso, mudança nas estratégias, por exemplo, cirurgias eletivas serem transferidas, serem adiadas dentro da possibilidade. Tudo que for eletivo, nós vamos tentar transferir dentro de uma coisa que seja razoável. Lembrar que todas as outras doenças, todo o sistema de saúde continua andando. As medidas que o Ministério, a Secretaria da Saúde tem tomado são absolutamente pertinentes, está tudo caminhando até esse momento dentro da expectativa. Nós sabemos que ainda virão dificuldades, mas estamos prontos para isso. Até esse momento a gente está conseguindo conter de uma maneira segura essa... O doutor Davi Wippe usou na semana passada um número que causou uma certa perplexidade, um alarme, porque ele falou que no pior cenário, a população de São Paulo, do estado de São Paulo, de 46 milhões de habitantes, 1%, cerca de 460 mil, poderiam ser infectados pelo novo coronavírus. Mas muitos desses casos são assintomáticos, aí ele usou algumas porcentagens lá, 80% não vão precisar de maiores tratamentos ou de internação hospitalar, uma porcentagem menor vai precisar de atendimento hospitalar, alguns serão encaminhados à UTI. É um número muito alto, né? Quando a gente pensa no impacto disso sobre o sistema de saúde pública. Por isso que todo mundo está se preparando, as reuniões de urgência, que a gente tem participado de todas essas decisões que estão acontecendo, porque assim, a regra é, vamos nos preparar. Então, há essa conta que foi feita, que assusta, mas que a gente é uma conta de organização de serviço, de organização de estrutura, né, tanto de planos de governo, tudo isso que é importante fazer, que são perspectivas. Se não ocorrer, ótimo, mas assim, pode-se pensar que de 1 a 2% da população vai ser infectada ao longo de 6 meses.
É uma possibilidade. Esse é o tempo que a epidemia vai demorar para passar? Isso, é uma possibilidade que ele demore 6 meses, não sabemos direito como vai ser Mas num 6 país meses tropical. nesse olho do furacão que a gente está entrando agora? 6 meses com essas medidas de restrição? Porque eu acho que essa é a pergunta. Mudou a vida de todo mundo, dia a dia. Não sabemos se vamos ficar 6 meses com medidas de restrição, mas a ideia neste momento é agora, no início, diminuir a circulação, para tentar evitar o que está acontecendo hoje na Itália. Então, se você diminui a circulação de pessoas, nesse momento você também diminui a circulação do vírus. Então, pode ser que tudo que a gente fez de conta com as medidas não farmacológicas, elas aconteçam, é o que de fato a gente deseja que aconteça. Então, como a gente falou, que a gente diminua aquele pico de casos, que os casos vão acontecendo mais lentamente, né, por um período maior. Então, ao invés de vir todos os casos entre 4 e 6 meses, que isso vá até 1 ano. A gente tem um inverno pela frente, que não é tão rigoroso aqui no Brasil, mas que pode ali ter uma segunda onda também. Então, são todas perspectivas. Então, fazendo essas contas de que de 1 a 2% da população pode ser infectada, 80% vai ser pouco sintomática, mas 20% pode requerer algum grau de internação. E destes que internaram, 5% necessitam de UTI, você vai chegar naquela conta de 1.100 a 1.400 leitos de UTI a mais para as pessoas. Então, neste momento, o que se tenta são com as medidas não farmacológicas, você espalhar isso para quê? Abrindo leitos aos poucos nesse momento, né? Mais rapidamente, mas com a capacidade que a gente tem. E espalhando os casos, a gente não sofra tanto, né, do que se a gente tivesse aquela onda. Mas tudo isso, né, isso veio de um áudio que circulou em todas as redes sociais, um outro médico, de uma reunião científica que foi falado. Tudo isso são perspectivas, tudo isso faz parte do governo, de se preparar. A gente precisa estar preparado e tentar mitigar um pouco esses casos e as internações. Né? O senhor tocou num ponto interessante, eu queria debater aqui, abrir o debate para o doutor Silvio. Muito se fala na questão do clima, né, de que nós seríamos favorecidos por um clima mais quente, tropical. Há evidências de fato ou é simplesmente uma hipótese que o coronavírus 19 se comporte de uma maneira diferente ou, de alguma forma, essa epidemia consiga ser mitigada no verão, ou então num clima mais tropical, por mais que a gente entre no inverno, não é tão frio quanto, obviamente, o inverno europeu. Então, na verdade, é muito mais uma torcida do que algo tecnicamente embasado, um trabalho científico embasado. Nós não temos ainda... É que outros vírus de gripe se comportam dessa forma, exatamente. Né? Mas nós não temos como dizer com segurança que o vírus, pelo fato dele estar num ambiente mais quente, mais úmido, se ele vai se comportar de uma maneira diferente do que ocorreu lá na Itália e na China. Mas não deixa de ser alguma coisa a ser observada nas próximas semanas. Como que ele vai se comportar agora que estamos chegando no olho do furacão. Tem outro aspecto que a gente, assim, eu colocaria como uma vantagem nossa sobre os outros. Primeiro que nós já temos informações de outras experiências de outros países, não é? E nesse andamento já vem aí 2 meses, minimamente 2 meses de pesquisas. Então, eu não sei se até chegar lá no inverno, se nós já não vamos ter algum antiviral eficiente para isso daí, se não vamos ter alguma vacina para isso daí, não dá para dizer. Isso não deve demorar mais tempo para acontecer, normalmente? Não dá para dizer, porque esses estudos passam, às vezes, por uma série de fases. Em outros países, até eles conseguem encurtar um pouco, mas eu acho que tem uma possibilidade de se ter alguma coisa lá para o fim de abril, de alguma medicação antiviral, mas isso não podemos contar com isso. Nós não podemos contar com isso. Nós estamos, por enquanto, com medidas de conter a circulação das pessoas, medidas de barreira, os cuidados de higiene. Aliás, esses cuidados que nós estamos nos acostumando, traçando um paralelo, quando houve a questão da crise da água, em que faltava água, a gente tinha que economizar muita água, todo mundo passou a mudar alguns hábitos e que se mantém até hoje. Sim, hoje são lições que ficam, né, que a gente carrega para a vida toda. Solidifica uma coisa boa para a população. E eu acredito que essa pandemia vai solidificar alguns hábitos de higiene que vão ser muito
positivos no final das contas. É evidente que a gente ainda vai passar por muita tormenta, muita turbulência. É uma preocupação grande essa pandemia, mas tem coisas que dependem não só do Estado, dependem do indivíduo. E eu acho que nesse ponto, aquilo que depende do indivíduo, a higiene, a chamada etiqueta respiratória, a higiene das mãos, isso daí tudo, eu tenho esperança que isso venha para ficar. Sim. Porque o Covid não é a primeira e não vai ser a última epidemia que nós vamos enfrentar. Possivelmente vão haver outras. E esses hábitos, se a gente já tivesse adquirido antes, talvez, não digo nem no Brasil, mas na Itália, lá na China, talvez a coisa tivesse tido uma dimensão um pouco menor. E esse negócio do distanciamento social é engraçado, porque impõe um novo padrão de comportamento. E para um povo como o brasileiro, né, que é um povo caloroso, que acolhedor, né, você se cumprimenta exatamente com um beijinho, um abraço, um aperto de mão sempre. Há muito, o toque faz parte da nossa cultura. Sim. Se bem que isso eu acho uma parte bonita da nossa cultura. Espero que a gente possa recuperar isso, né? Recuperar que é esse calor humano brasileiro. Mas é engraçado que assim, são etiquetas sociais, nós maneiras sociais, numa epidemia hoje com rede social também, que também é a primeira epidemia da era digital. Muita gente, digital. da pandemia da era digital, muita gente vem Isso. classificando como quais os riscos, os desafios que isso impõe. Isso impõe muito na circulação das informações e realmente o que eu fiquei impressionado é o combate das fake news, né? E que algumas pessoas realmente não ajudam nesse momento, né? Então, infelizmente, nós temos hoje profissionais até da área da saúde, né? Com vírus, com vídeos que circulam para a gente, prometendo aí ou profilaxias ou curas milagrosas, chás, soros, vitaminas, estimulação de imunidade. Todas essas ações que não têm nenhuma evidência. Nada disso funciona. Nada disso nesse momento funciona. Todo mundo que estiver neste momento fazendo essa tal de propaganda são propagandas enganosas e essas pessoas devem ser denunciadas aos conselhos médicos para que respondam judicialmente por fazer isso. Mas, por exemplo, uma pessoa que dorme bem, se alimenta bem, enfim, não tem nenhuma doença pré-existente, pratica atividade física. Hábitos de vida saudáveis. Hábitos saudáveis de vida. Essa pessoa normalmente tem uma imunidade maior para qualquer gripe ou não há Não, vai ter menos risco de complicações. Ela pode até ter a doença, mas talvez ela complique menos. Ela reage mais rápido? Ela reage um pouco melhor, diminuindo. Então, assim, ela vai ter menos riscos de evoluir com complicações do que uma pessoa com comorbidades, uma pessoa que dorme pouco, come mal, obesa, com hábitos inadequados. Então, essa pessoa ela vai ter um risco maior, se ela pegar alguma doença viral, de ter uma complicação. Isso a gente já vê com influenza, né? Então, assim, é só transpor um pouco para o que a gente viu. Claro que o que está mudando um pouco de coronavírus é esse foco maior nos idosos e com comorbidades, é isso que a gente tem visto. Então, também está se tentando entender um pouco desta dinâmica para se propor aí medidas tanto protetivas quanto de tratamento. Então, se alguns remédios fazem evoluir mais rápido ou não a doença, por estimular coisas que o vírus se acopla. Então, tudo isso em menos de 3 meses já está sendo discutido. Então, são essas diferenças que estão acontecendo. O senhor falou também de uma coisa interessante, que é a segunda onda do vírus, né? Alguns países já podem esperar isso. Por exemplo, a China a gente vê já na parte descendente dessa curva. A gente pode esperar uma segunda onda? Ainda é muito cedo para falar como é que vai comportar, né? Mas assim, se a gente conseguir neste momento fazer essa contenção, a gente depois vai virar uma gripe comum, quer dizer, veio para ficar. Veio para ficar, não vai embora. Daqui a pouco a gente vai achar uma vacina e vai estar incluída lá naquela vacina antigripe que a gente toma todos os anos e aí vai ter ali o Covid-19. Saia da pandemia e vire numa endemia, ou seja, assim, é uma doença que vai circular sem que veio. E aí você desenvolve imunidade. Por exemplo, quem já teve pode pegar uma segunda vez? É difícil dar essa resposta agora, porque é muito pouco tempo. Ainda existe essa possibilidade, sim.
Mas isso daí é o tempo que vai responder para a gente. Eu não vi ainda, eu não sei se o Rochon talvez tenha visto, eu não vi nenhum trabalho consistente dizendo que a prima infecção garanta a imunidade indefinida. A princípio não foi visto ainda isso, né? Talvez de você pegar de novo. O que ainda tem, a gente não sabe lidar direito com isso, é que assim, o exame ele é feito um exame muito específico à procura do vírus. Então é um exame com um cotonete que você passa no nariz ou na garganta, que você vai procurar resquícios de vírus lá, né, para ver se está presente ou não. Como esse exame é extremamente sensível, ou seja, ele consegue pegar pequenas partículas do vírus, ficar positivo ou não, tem alguns estudos que mostraram já que alguns pacientes estão prolongadamente com isso ou que se reinfectaram. Há uns 2 ou 3 relatos de reportagens que disse que houve aí uma recontaminação. É muito precoce para dizer se sim ou se não. Talvez o não valha, esteja ganhando, as pessoas não se reinfectem, mas ainda também é muito novo para garantir que isso não vai acontecer. Que exemplos bem-sucedidos de países estrangeiros a gente pode adotar, né? A gente sabe, por exemplo, Coreia do Sul, Singapura foram bem-sucedidos no combate ao coronavírus. Eles adotaram medidas de restrição rígidas, acho que mais rígidas até do que as nossas, e um teste maciço, né? Eles fizeram uma testagem em massa, parece que não há insumos suficientes para isso. A gente consegue combater mesmo sem essas medidas? Eu acho que comparar países com populações menores, com muito dinheiro, né, também. Com recursos financeiros e mais culturalmente diferentes em relação à disciplina do indivíduo. E a limpeza até, né, etc. Então, é muito difícil querer estabelecer qualquer comparação entre esses países e a nossa realidade. O fato é, lá de fato, com medidas muito restritivas, eles conseguiram conter. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a nossa realidade e as medidas que têm sido tomadas até aqui são centradas sempre na nossa realidade com o background aí dos outros países que também passaram por muitas dificuldades com isso daí. É muito difícil você convencer o brasileiro, né, das medidas de contenção. Eu levei dias para convencer o meu pai, de 89 anos, a não ir trabalhar. Nossa, olha só, 89 ele ainda trabalha. Teve muita dificuldade em convencê-lo. Meus filhos me convenceram que talvez fosse melhor a moça que colabora lá em casa, talvez seja melhor ela ficar em casa com a família dela do que ônibus, metrô, não sei quanto tempo vai levar isso daí. Então, de forma que a cultura do brasileiro é muito mais difícil de nós conseguirmos atingir os mesmos objetivos que uma cultura de um sul-coreano, de um morador de Singapura, etc. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, sim, em que pese que nós não vamos conseguir os mesmos resultados que eles, não acho muito pouco provável, mas nós estamos no caminho certo. Eu acho que temos para fazer isso. É difícil, assim, ainda saber, porque é muito pouco tempo. Então, assim, as discussões, né, quando elas ocorreram, elas falaram assim, vamos ver países que estão no mesmo período epidemiológico que nós. E aí vamos discutir, por exemplo, a Inglaterra está mais ou menos parecida com a gente. Eles são, aliás, são um caso interessante, né? Porque eles têm uma abordagem completamente diferente dos outros países europeus. Eles não impuseram medidas restritivas, pelo contrário, eles querem deixar o vírus circular e criar uma imunidade na população. É isso? Qual é a abordagem? Ainda não ficou bem claro. Quando a gente falou, vamos ver o que a Inglaterra vai fazer, porque a gente estava mais ou menos igual no momento epidemiológico, né? Estava todo mundo adotando medidas restritivas e eles não suspenderam a aula até agora. Então, assim, é difícil as respostas certas ou erradas, né? Mas é arriscada a estratégia deles, na sua opinião, Dr. Halson? Porque eu acho que eles são o único país do mundo que, pelo menos desses mais desenvolvidos... Neste momento, vendo tudo o que está acontecendo, eu considero arriscada. A não ser que eles tenham uma vigilância extrema. Claro que, assim, quando a gente fala também de Brasil, a gente fala de um país continental com mais de 200 milhões de pessoas, comparados com outros países menores ali da Europa, ou Singapura, que é uma cidade-estado, ou Coreia do Sul, que consegue aí testar todo mundo de uma maneira rápida, porque a gente está falando de um contingente de pessoas muito menor do que o nosso.
Mas sim está, a princípio, todo mundo sem entender direito o que a Inglaterra está fazendo, porque ela não fechou. E é muito provável que sejam obrigados a rever essa política e mudar em pouco tempo, Sim, né? Porque como politicamente tá é difícil resistir né? às críticas. A Espanha fechou no final de semana, a França, França também colocou medidas até mais Alemanha. restritivas. Bom, a União Europeia acabou restaurantes. a gente de novo está gravando na segunda-feira, mas acabou de decretar o fechamento das fronteiras, né? Vários outros países têm feito isso, inclusive aqui na América Latina, a gente está vendo, é uma situação sem precedentes. Eu imagino só em situação de guerra a gente tenha visto algo parecido, né? Imagina a Europa toda fechar fronteiras. Estados Unidos fechar voos para a Europa, né? A Argentina fechou fronteiras com a gente também, agora, esse final de semana. Então, assim, acho que todos estão numa tentativa de fazer essa... Mas está no caminho certo? Essa medida é necessária, na opinião de vocês? Então, o que deu certo até agora nas cidades foi essa restrição mesmo de estrangeiros, não farmacológicas e preparação. Na Itália, ninguém ainda entendeu tudo o que está acontecendo, porque começou ali, não se perceberam os primeiros casos no norte da Itália. E, de repente, parece que houve uma explosão do nada. Uma explosão, assim, né? São países mais velhos, né, de pessoas, com pessoas mais idosas que a gente. Acho que 20% da população, né? E que também parece que não são como nós, né, que derivamos de lá, somos latinos, que também não gostam muito de cumprir, que não cumpriram no início essas medidas restritivas, né, que são... Então, acho que tudo que está sendo feito nesse momento, pode haver críticas, mas são nessa tentativa de diminuir aí essa quantidade de casos. Doutor Silvio, o senhor acha que a gente vai chegar ao ponto de Itália e França, por exemplo, que tiveram que estabelecer quarentenas no país Espanha, né? A gente falou também, quer dizer, de fazer com que as pessoas fiquem em casa, saírem somente para ir, sei lá, à farmácia, ao supermercado, ou as pessoas que precisam trabalhar, os profissionais de saúde, estabelecer uma quarentena no país? No país eu acho pouco provável, mas é possível que alguns centros urbanos cheguem a isso, porque... Mas como São Paulo, grandes como São centros Paulo, urbanos? Rio, não dá para nós sabermos porque exatamente como... Porque a gente vê essas medidas de forma muito gradual, né? Quer dizer, eles foram fazendo de forma gradual até chegarem ao clímax, ao auge de ter que fechar tudo, manter todo mundo em casa. Nós vamos ter que observar os próximos dias, as próximas semanas, porque não dá para comparar uma cidade como São Paulo como vários locais do Nordeste, do Centro-Oeste e tal, onde a densidade populacional é muito menor. Sim. Portanto, o vírus deve circular bem menos lá. Por que em Londres, você estava comentando de Londres, até agora, né? Londres é uma cidade que tem uma área geográfica igual à da cidade de São Paulo, com, sei lá, acho que 1/8 da população de São Paulo, 1/10, um pouco mais que isso, 1/10, um pouco mais, não tenho o número exato. Então, a densidade populacional é um fator importante na circulação do vírus. As cidades com maior densidade populacional são as mais susceptíveis a ter que implantar medidas mais drásticas em relação à circulação de pessoas. E a gente está vendo essas medidas evoluírem com muita rapidez, né? Já tem uma discussão no Rio de Janeiro, será que vamos ter que fechar bares, restaurantes, teatros, cinemas, centros culturais, museus? Já foram fechados, quer dizer, é incrível como você evolui de um dia para o outro, a situação muda. Isso que eu ia falar, na verdade, eu acho que algumas cidades ainda, quando fala Brasil, acho que é tudo muito diferente, são vários Brasis, né, dentro de um mesmo Brasil. Mas o que ainda as pessoas não perceberam, principalmente aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, que é onde tem o maior número de casos, que as restrições já estão valendo. Então, sim, as restrições em São Paulo, elas foram anunciadas na sexta-feira. Já a partir da semana que vem, as escolas públicas fecham. Essa semana, as escolas particulares já estão fechando. Já cinemas, teatros, essas coisas, ontem o governador João Dória já anunciou também. Então, sim, e a gente não viu ainda as pessoas entenderem. As pessoas foram ao shopping, as pessoas foram à praia. O que elas têm que entender é que, nesse momento, a gente precisa, principalmente nesses dois lugares aqui, começar a reduzir a circulação. Então, ainda não houve um entendimento, apesar de já ter sido declarado que Rio e São Paulo deve haver redução das pessoas andarem pelas ruas. Eu imagino que a desigualdade social será um fator determinante nessa epidemia, né, com sofrimento sempre para os mais pobres também, talvez por dois fatores principais. Primeiro, porque eles vivem em áreas de aglomeração de densidade populacional muito maior para quem vive em favelas, em comunidades, e segundo, porque eles dependem do SUS, que provavelmente sofrerá um impacto, a pressão da alta demanda. A gente pode imaginar que, de fato, qual a preocupação com a população que vive na periferia, que vive em favelas?
primeira observação que eu faria é a seguinte: quando a gente fala, a gente ouve muito falar do SUS com um ar de preocupação. O SUS é altamente eficiente não, ainda naquilo bem que a ele gente se tem o propõe. SUS, né? Porque os Estados Unidos, por Ele exemplo, tem que se preocupar exatamente. porque você não tem um sistema público de saúde, quem fica doente e não tem convênio médico, é uma discussão recorrente. Em toda eleição a gente vê essa discussão aparecer. Assim, eu não tenho informação mais detalhada de outras cidades, mas São Paulo, francamente, eu acho que ela está preparada assim, para encarar. Isso não quer dizer que não vai acontecer nada, que não vamos ter problemas. Nós estamos diante de uma situação que, a exemplo da Itália, um país de primeiro mundo, está sofrendo, a gente tem que esperar algo preocupante pela frente. E estamos nos preparando, estamos trabalhando para minimizar isso daí. As UBSs vão estar preparadas para o atendimento da população, conseguir distinguir o que é um caso que mereça uma atenção hospitalar, daquilo que deva ficar mesmo em quarentena, em casa. E as medidas de contenção, as medidas não farmacológicas, têm demonstrado eficiência, sim. E eu não diria assim, não, a população brasileira vai correr um risco maior porque ela vai ter que recorrer ao SUS. Não, pelo contrário. Ainda bem que nós temos o SUS para a população brasileira poder recorrer a ele. Existe uma outra preocupação que foge um pouco da alçada, né, de nós, da área da saúde, mas que é em relação, assim, quando você impõe as restrições, a gente vai ser um desafio grande para o neocapitalismo. Então, assim, isso dará grandes debates econômicos, né? E quando você impõe hoje com quase 12 milhões de desempregados e que, além disso, a gente tem os trabalhos informais, quando você coloca a restrição, esses trabalhadores informais não vão poder trabalhar. Gera ou vão um ter impacto que reduzir. social e econômico gigantesco. Então, assim, todas essas medidas, quando são anunciadas, elas vêm com tudo isso e a gente vai ter que tentar contornar, ver medidas, porque realmente vão ser É um remédio que você tem que dosar exatamente, né? Você tem que se importar com a dose, porque ela tem efeitos colaterais e eu acho que o maior efeito colateral é isso que o senhor chamou a atenção, né? A grande discussão e a recomendação, assim, a partir de semana que vem, as escolas públicas vão parar, as particulares já estão parando. Com quem ficam essas crianças? Está sendo recomendado que elas não fiquem com com os avós, porque a alimentação delas também, né? É que a criança ela às vezes é muito pouco sintomática ou oligossintomática. Ela acaba sendo um vetor. E aí ela pode passar para os idosos, para os avós, que podem ser mais suscetíveis a terem casos graves. Então tem uma discussão que também está acontecendo, né, por outro lado, que ela é muito interessante, delicada, importante também de ser falada. Multidimensional. Essa questão das crianças também tem uma outra visão da coisa, porque se a criança vai à escola, ela transita mais entre as pessoas, alguém leva ela para a escola, então ela tem maior potencialidade de contato com o vírus do que se ela também ficar contida dentro de casa. Doutor Silvio, doutor Halcyon, os dois trabalham em hospital, em pronto-socorro. Doutor Silvio é médico assistente do pronto-socorro central da Santa Casa de São Paulo. Eu acho que vocês dois tiveram experiências, o primeiro fim de semana, depois que foi decretada a pandemia de coronavírus. O que é importante falar para a população, avisar, orientar? Acho que é muito importante que, neste momento, realmente, assim, quinta-feira foi o dia D, que a gente declarou ali por causa do áudio que circulou, do aumento do número de casos. É como se tivesse instalado pânico, né? Eu também senti isso. Nos grupos de WhatsApp, eles são um termômetro importante, né? Quando eles começam a ficar muito alvoroçados, você fala, opa! E aí, na sexta-feira, aqui na cidade de São Paulo, foi decretada a transmissão já comunitária. No Rio havia sido decretada no dia antes, na quinta-feira. Ou seja, a gente meio que já não tem mais vínculo epidemiológico para dizer se aquilo é ou não, a gente precisa avaliar a clínica. Então, acho que é importante que quem esteja resfriado ou com sintomas muito leves, uma coisa muito simples, não vá
aos serviços de emergência, evitem circular. Porque E acho que antes disso, fique em casa, né? Fique não vá em trabalhar, casa, não não vá, vá peça para alguém ir para a trabalhar. farmácia para você, peça alguém fazer o supermercado. Mas assim, sintomas leves não devem circular, não devem ficar nas portas do serviço de emergência, não devem procurar os... Porque isso congestiona, né? Para quem realmente precisa. E vai tirar ou demorar para atender quem realmente precisa e identificar esses casos. Então, sim, quem está com sintomas leves nesse momento não precisa entrar num pânico, numa preocupação maior. Os resfriados vão continuar acontecendo, o próprio coronavírus novo pode dar um quadro leve. Então, assim, não vá para o serviço de emergência se você tiver sintomas leves. Senão, realmente, a gente não vai conseguir atender de uma maneira adequada a todos que precisam. Como é que você vai saber se você tem o coronavírus ou não? Se você tem um quadro leve de resfriado, não procura o sistema de saúde? Na verdade, não faz a menor diferença. Você não vai saber. Se for um quadro leve, não vai mudar nada. Até Mas você não pode ter que se isolar? Porque se você mora com mais pessoas eu em acho casa, que se a você pessoa tem tiver um crianças... quadro gripal, ainda que leve, ela deve se isolar, sim, e tomar as medidas todas de aquilo que a gente tinha comentado, de etiqueta respiratória, higiene das mãos. E se isolar significa ficar num quarto trancado, sem contato com ninguém, usando só a sua louça, usando a sua toalha, quer dizer, é como se fosse um doente contagioso mesmo. Sim, essa é a recomendação, até o momento é essa a recomendação. O que eu acho que é tão importante quanto a questão da pessoa não procurar por sobrecarregar o serviço de saúde, imagine que a pessoa tenha, sei lá, um quadro gripal qualquer, seja por influenza ou um resfriado comum, se ela for a um pronto-socorro no meio de uma situação de uma pandemia, existe a possibilidade de ter paciente com coronavírus lá e ela sair de lá doente, com vírus, com Covid. Mais doente. Então, não é desejável mesmo. É evidente que... E não tem teste para todo mundo, essa é a realidade. E as autoridades de saúde, o doutor Davi Uip, já avisou, não tem como. Não vai ter nesse ponto da pandemia, quer dizer, com a circulação comunitária, em que você não identifica mais a origem, só os casos graves são testados. Sim. Outra observação que eu gostaria de fazer é assim, a máscara é para o doente usar. A pessoa que está doente ou quem vai lidar com o doente. A gente tem informações que houve uma procura enorme atrás de máscaras, você não acha mais, né? Máscara, álcool gel. Aí não acha mais e cobra um valor absurdo. E isso atrapalha um pouco, na verdade. A pessoa que está com resfriado comum, com uma gripe, essa sim, use a máscara. E saiba usar máscara, tem instruções fáceis para colocar e tirar. E se você vai lidar com alguém que potencialmente está doente, você vai ajudar na higiene, vai levar comida, vai ajudar na limpeza do aposento, alguma coisa assim, de quem está doente, esse sim, use máscara, luvas, o que for necessário. Eu acho que todo mundo ficou completamente paranoico, assim, de tocar em qualquer lugar. Então, eu fico pensando assim, quem pega transporte público, que pode ser um local, né, as pessoas ficam mais aglomeradas, muitas vezes, por mais que os vidros fiquem abertos, quer dizer, um tosse, espirra perto do outro, pega no corrimão. E existe alguma forma de se prevenir, além de lavar as mãos? Quer dizer, nesse local você pode usar uma luva, pode usar uma máscara ou não? Ou é um exagero? Não, nesse momento, então, não tem nem a recomendação da máscara para quem não está doente, nem de luva, nada. O que existe realmente é difícil, a gente tem que fazer ter uma atenção maior, que é que se você está num ambiente, você não ficar levando a mão a boca, nariz e olhos. Então, a gente já viu a dificuldade que às vezes de se controlar. Até lavar as mãos, não toque no rosto. Lavou a mão com água e sabão ou usou o álcool gel, está liberado para fazer, não tem problema nenhum. Mas enquanto você está lá, tem que haver essa vigilância de você tentar evitar colocar as mãos nos olhos, na boca e no nariz, porque você pode contaminar. E se a pessoa que estiver doente mesmo, evitar circular, ou se ela tiver que circular, porque tem às vezes que ir para um serviço de saúde, fazer uma reavaliação, alguma coisa assim, que aí sim ela use a máscara comum. E para os mais idosos, que são um grupo de risco, doutor Silvio, o que o senhor recomendaria agora? O senhor falou do seu pai de 89 anos, queria continuar a trabalhar. O senhor prendeu ele em casa, fechou, trancou a porta, levou a chave embora? Não, ele está lá com minha mãe, está quietinho lá, parece que se acalmou, não vai trabalhar. Mas o idoso não deve mais sair de casa? Ou ele sai? Não, é aconselhável, ainda mais se tiver alguma comorbidade, hipertenso, diabético,
o recomendado é que fique em casa mesmo, não tem nenhuma... E essas coisas assim, supermercado, farmácia, dar uma volta na rua, passear com o cachorro, porque às vezes você precisa para a sua saúde mental, né? Sim, desde que isso seja feito com critério, não vai ir na farmácia a hora que a farmácia estiver lotada, não vai à feira ou ao mercado a hora que tiver... E isso foi outra coisa que ocorreu nos últimos dias, mercados lotados... Ainda tem aquele risco de desabastecimento. Você não tinha nenhuma indicação para isso daí. Mas, enfim, sempre evitar aglomerações em horários adequados, tudo bem, não é uma prisão. Mas, em princípio, é para ficar em casa mesmo. Para sair, descer, dar uma volta com o cachorro, voltar, isso pode, mas evitar aglomeração mesmo de muitas pessoas. Andar na rua não tem problema, se não for uma rua muito cheia, uma rua mais vazia, rua de bairro, isso é recomendável. A pessoa pode sair, andar normalmente. Não tem problema, porque não pode ficar em ambientes fechados ou próximos de pessoas doentes. Muita gente acha que a praia é aberta não tem problema, mas tem, né? Porque está todo mundo ali, quando as praias são cheias, se for uma praia vazia, deserta, tudo bem. Tudo bem, se você só você na praia. Se você estiver lá no paraíso. Mas a hora que você olha as praias de São Paulo, que muitas delas ou do Rio, é um guarda-sol do lado do outro, tudo muito próximo. Então, assim, uma distância segura seria pelo menos de 2 metros de uma pessoa doente ou não. Então, assim, na praia você não vai conseguir fazer isso. E mesmo para caminhar no calçadão, por exemplo, no Rio, muita gente faz essa caminhada no final da tarde, início da manhã, pratica esportes ao ar livre. Tinha horários mais alternativos, né? Assim, as pessoas têm, às vezes, aquilo de tudo no mesmo horário, num lugar que é mais cheio. Então, vá um pouco mais cedo, ou vá no meio da manhã, no meio da tarde, que são horários que as pessoas não estão, claro, ao ar livre. Está todo mundo trabalhando em casa mesmo, né? Ao ar livre, andando, você não vai ter o risco de se contaminar, mas é a saída, né? Às vezes até você chegar naquele lugar para fazer a tua atividade é importante. Agora, por outro lado, a discussão de academia, que daí não é o ar livre fechado. Essa é a minha próxima Academias com mais de 100 alunos devem ter restrição. Eu já parei a minha, hoje eu já encerrei. Eu estou com um professor em casa porque não tem mais como frequentar a academia. Academias que tenham mais de 100 alunos devem ser repensadas na sua abertura. Você tem que pensar que o diâmetro de 2 metros ela tem potencialidade de vírus. Sim. Então, e não tem jeito, né? Por exemplo, vocês têm que continuar trabalhando. Os profissionais de saúde estão sob risco, né? Porque vocês atendem essas pessoas, por mais que tomem as devidas precauções o dia todo. Nós, da televisão, não temos como não vir trabalhar, a não ser, óbvio, que a gente esteja gripado. Mas se estiver bem, tem que vir trabalhar. São serviços, né? São atividades que precisam da presença física. Infelizmente, estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista. Eu queria considerações finais de cada um de vocês sobre essa pandemia, expectativas, cuidados, orientações. Doutor Silvio, suas últimas reflexões aqui para essa entrevista. Bom, primeiro dizer que a população deve ter bastante cuidado, sem desespero. As medidas que estão sendo tomadas, as medidas de contenção, parece que são bastante eficientes. Eu acredito que nós vamos atravessar um período difícil, mas vamos conseguir bons resultados bem melhores do que os países que tiveram uma situação mais dramática. A gente confia muito no nosso serviço de saúde, no nosso SUS, e nós vamos, se Deus quiser, conseguir atravessar essa crise aí. As medidas de higiene pessoal, as mudanças de hábitos vão ser fundamentais para a gente poder enfrentar essa crise agora. Doutor Halsey. Parte do que o Silvio já falou, então assim, é uma pandemia, a gente vai ter muito trabalho, a gente vai precisar do auxílio, da compreensão da população para algumas medidas que estão sendo feitas. Por outro lado, também a gente vai precisar encarecidamente de todo profissional da área da saúde que entenda que nesse momento não vai dar para tirar férias, tem que cuidar dos seus medos, se informarem, que os serviços devem fazer os planos de contingência, tentar ver leitos, porque nós temos que nos preparar, né? Se não vier com o que foi, com a força que a gente pensou que fosse, se no clima tropical isso não se disseminar com tanta força, será ótimo, todos ficaremos felizes, não ficaremos aí decepcionados porque a doença não teve um grande número de casos. Acho que assim, nós temos neste momento que nos prepararmos. Então as pessoas, os profissionais também da área da saúde, tem que estar muito atento para esse momento que é especial.
Muito obrigada a vocês dois por participarem. Boa sorte, porque vocês fazem parte aí da frente de batalha, e vocês estão na frente de batalha dessa luta contra o Covid-19, contra o coronavírus. Então, que sejamos todos felizes e tenhamos motivos para comemorar o final dessa pandemia, pelo menos aqui no Brasil. Muito obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. O A Notícia volta na terça-feira que vem com novos convidados e com um novo, não sei se novo tema, né? Porque acho que esse vai ser, a gente vai ficar nesse monotema durante algum tempo. Mas obrigada, boa noite e até a próxima.